Bom, continuando então o estudo dos pronomes relativos, esse é um pronome relativo que a gente precisa de uma certa atenção, pronome relativo cujo, tá? Então, coloquei aqui para vocês, vincula dois termos, né, que possuem relação de posse. Isso é muito importante lembrar. Importante lembrar que o pronome relativo, como ele indica posse, e é interessante, o cujo, a gente fala que ele é um pronome relativo possessivo. Olha que interessante, juntou os dois. Então, ele é um pronome relativo possessivo, tá? Ele vai ocorrer entre dois substantivos, ok? Ah, mas tem um adjetivo antes do substantivo. Não tem problema. Tem que estar vinculando esses dois substantivos. E o segundo elemento, o segundo substantivo, vai ter a relação de posse para o primeiro. Ele pertence a esse primeiro, ok? E por fim, após a palavra cujo, não se usa artigo, tá? Então, olha lá, quando a gente tem a palavra cujo, né? Existe o cujo, mas existe a palavra cuja, cujos e cujas. Significa que assim como o pronome relativo qual, esse pronome relativo também varia em gênero e número, só que o artigo está embutido agora no final. Lembra que o qual é na frente, o qual, a qual, os quais, as quais, o pronome está na frente, o artigo, perdão, está na frente. Aqui está o final, cujo, cuja, cujos e cujas, beleza? Então você tem essas relações. O projeto, cuja autorização não saía, foi comemorado pela população. Então, olha lá, você tem aqui o nosso cuja, né? Você vai observar que esse cuja está aqui para evitar a repetição da palavra projeto. E aí eu preciso que você entenda o seguinte, mas professora, tá no feminino, cuja, não é autorização? Peraí, o cujo, ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele está aqui para evitar a repetição de um antecedente. Então, ele está aqui para evitar a repetição do pronome da palavra o projeto. Só que, lembra que ele varia em gênero e número e o artigo dele está na frente dele, no final dele? Eu escrevi cuja porque está concordando com a autorização, cuja autorização, né? Tanto que se você falar rápido, parece que tem um artigo escrito, né? O projeto cuja autorização, projeto cuja autorização, tá? Esse A não pode ser escrito, ele tá aqui, cuidado com as provas, certo? E aí você vai observar que você tem dois substantivos, autorização e projeto, então primeira regra entre dois substantivos. O segundo pertence ao primeiro, a autorização de quem? Do projeto, certo? Não temos um outro artigo aqui, eu não posso escrever cuja a autorização. Por quê? Porque esse A já está aqui no cuja, certo? E aí ele estabelece essa relação de posse. Se você separar as orações, seria assim. O projeto foi comemorado pela população. Primeira frase, primeira oração. A minha segunda oração seria: a autorização do projeto não saía. Entendeu a relação de posse? A autorização do projeto não saía. Ok? Mais um exemplo aqui. Este é o filósofo com cujas ideias concordo. Nossa, isso daqui fica até estranho, né? Porque com cujos a gente às vezes acha estranho. Então, ó, este é o filósofo. Tô falando dele, ó. Tô mostrando o livro pra vocês. Este é o filósofo. Eu concordo. Concordo com o quê? Né? Eu concordo com as ideias do filósofo, certo? Então, olha lá, nós temos o cujas aqui. A gente tá aqui para evitar, né, a repetição da palavra filósofo, certo? E aí você vai ver as ideias de quem? Do filósofo. Então, eu concordo com o quê? Com as ideias de quem? Do filósofo. Ó a relação de posse, certo? Esse com apareceu aqui por causa do verbo concordar. Quem concorda, concorda com algo, ok? E o cujas tá no feminino plural porque ele tá concordando com a palavra ideias. Ele evita a repetição de filósofo, mas ele estabelece a concordância nominal com a palavra ideias. Mesma coisa aqui, tá? Se ao invés de ideias fosse os propósitos, este é o filósofo com cujos propósitos. Masculino plural, concorda masculino plural. Tranquilo? Beleza? Pra gente encerrar pronome relativo, o onde, né? Um pronome relativo fácil, mas que a gente acaba usando, as pessoas acabam usando no texto assim, meio que à vontade, como se ele fosse o quê. E ele não é o quê. Por quê? Porque o onde emprega-se com referência a lugar, tá? Então eu uso o onde teria uma referência a lugar. Ele pode ser substituído por em que, no qual, né? Opa, saiu errado aqui, no qual, na qual e assim por diante. Então olha lá o nosso próximo exemplo. A cidade onde viviam meus avós ficou soterrada pela lama. Temos o onde, né, o nosso pronome relativo, ele tá aqui para evitar repetição de cidade. Cidade é um lugar? Sim, é um lugar físico. Então tá tudo certo, né? A cidade onde viviam meus avós. A cidade ficou soterrada pela lama, meus avós viviam na cidade. Em que lugar? Olha lá, em que lugar eles viviam, né?
meus avós viviam naquela cidade, né? Então você tem essas relações de referência a lugar pedindo a preposição em, são verbos que pedem a preposição em. O que é importante? Eu falei que pode ser substituído por em que. A cidade em que viviam meus avós, pode ser. Pode ser a cidade na qual viviam meus avós, também. Qualquer um dos dois ficaria correto, ou onde, tá? Agora, o que é interessante? Eu entender que onde eu tenho a expressão onde, sempre vai entrar o em que e o qual, porque o que e o qual são relativos universais, mas nem sempre onde nós temos o que e o qual entra o onde. Por quê? Porque o onde é só para lugar. E aí é muito comum, às vezes, em textos, a gente encontrar algo assim, ó. Só uma sociedade onde o pensamento a longo prazo tem vez conseguirá preservar seus recursos naturais. Olha aqui o nosso pronome relativo onde. E aí ele está aqui para evitar a repetição da estrutura sociedade. Porém, sociedade não é um lugar. Você não pisa, você não entra na sociedade. Sociedade é uma instituição, né, uma construção social. Então, a palavra sociedade não pode ter, né, depois dela sendo retomada pelo pronome onde, porque o onde só retoma lugar, certo? Então, muita atenção a isso. Aqui estaria errado e eu teria que colocar o quê? Só uma sociedade em que o pensamento a longo prazo ou só uma sociedade na qual, tá? Mas aqui o onde está errado. Aqui ele está certo porque cidade é um lugar, beleza? Pra gente encerrar essa relação, coloquei aqui que também existe o aonde e o donde, né? E aí, se o onde é lugar em que, no qual, na qual, o aonde vai ser lugar a que, ao qual, a qual com crasse, dependendo se for feminino, e o donde, de que, do qual, da qual, dos quais, das quais, tá? A gente tem os plurais, só não falei. Então, o mercado, aonde fui, estava com uma fila muito grande. Você tem aqui o aonde, ele tá aqui para evitar a repetição do mercado. Por que eu escrevi aonde, não onde? Porque quem vai a algum lugar. Eu fui ao mercado, tá? Então, quando o verbo pedir a preposição a, eu uso aonde. Quando o verbo pede a preposição em, eu uso onde. E sim, por mais estranho que possa parecer, tem gente que até vai assim, nossa, eu achei que isso não existiu, é português arcaico. Não é tão usado mais hoje em dia, mas ele existe. O país de onde vim encontra-se, né, em crise política. Então, o donde está aqui, para evitar a repetição da estrutura o país. E aí eu destaquei aqui para vocês. Porque quem vem de algum lugar. Eu vim daquele país, eu vim do país em crise política. Ok? Beleza? Pra gente encerrar rapidamente, gente, e fechar os pronomes indefinidos, tá? Usados para criar noções vagas, indefinidas, como o próprio nome já diz. É quando eu não tenho certeza do que eu tô falando, então eu indefino a ideia. Muitos, alguns, nenhum, nada, todos, alguém, qualquer, quaisquer, são essas relações que você vai ter, tá? Então, um exemplo de uma música aqui pra vocês, né? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, né? Você não sabe qual lado que é, então para todo lado. Vou generalizar ali, né? Ninguém respeita a Constituição. Mas quem que é esse ninguém? Ninguém, literalmente? Eu não tenho certeza, então eu deixo vaga a noção, eu deixo ela indefinida. Mas todos acreditam no futuro da nação. Será que são todos mesmo? Né? Então eu coloco, todos acreditam no futuro da nação. E aí, algumas informações extras aqui em relação ao pronome indefinido. O qualquer posposto ao substantivo é pejorativo. O que é posposto? Colocado depois. Eu considero um homem qualquer. Ele é considerado pejorativo, né? O que é pejorativo? Quando a gente não dá um valor positivo, a gente dá um valor negativo para aquilo, tá? Então é importante lembrar dessas relações aqui. A palavra algum, alguns, algumas, tá? Pode ter plural. Quando colocado depois do substantivo, tem valor de negação. Pessoa alguma deixará de ser atendida. Se eu falo pessoa alguma, eu tô falando o quê? Que nenhuma pessoa deixará de ser atendida, tá? Então, alguma na frente do substantivo dá essa ideia de negação. Não é a mesma coisa na frente, antes, né? Ó, alguma pessoa deixará de ser atendida. Agora eu tô afirmando que tem alguém que vai deixar de ser atendido. Mas pessoa alguma, né? Homem nenhum deveria tomar tal atitude, né? Então, homem nenhum, ou perdão, homem algum é nenhum homem, certo? E por fim, o todo e o toda, todos e todas, seguidos de substantivo. Se não tiver artigo, ele significa qualquer. Todo projeto necessita de autorização. Eu não tô falando de um projeto específico, eu tô falando assim, ó, qualquer projeto necessita de autorização, porque eu não coloquei o aqui, tá? Já com o artigo significa inteiro. Todo o projeto necessita de autorização. Então, façamos de conta que a pessoa engenheira ou arquiteta foi pedir uma aprovação de uma parte do projeto para a prefeitura, só que ele pediu só de um trecho do projeto. E aí ele conseguiu ir para continuar, ele descobriu depois que tinha que fazer da continuação do projeto. Então aqui eu tô querendo dizer, ó, todo o projeto precisa, né, necessita de autorização, é o projeto inteiro, né? Você vai ter que pegar a autorização dele inteiro, não só dessa parte. Já que todo projeto necessita,
qualquer projeto, não me interessa de qual eu estou falando e nem dele inteiro, ok? E por fim, esse todo, toda, quando vier antes de um adjetivo, significa inteiramente. Andava todo arrumado, né? Então, andava inteiramente arrumado, certo? Quando vier antes de um adjetivo, olha a diferença. Aqui era substantivo, essas relações, aqui é do adjetivo. Beleza, até aqui, pessoal? Até mais, ficam alguns links aí para vocês e a gente se vê na próxima aula.